Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, dia 28 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Catarina de Labouré. Foi para ela que Nossa Senhora das Graças apareceu e mandou que confeccionasse a medalha milagrosa. E ela viveu de 1806 a 1876, na França. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e as outras árvores. Quando elas estão brotando, logo sabeis que o verão está perto. Por isso eu vos digo, quando verdes estas coisas acontecendo, ficais sabendo também que o reino de Deus está próximo. E eu vos digo que essas coisas acontecerão antes que passe esta geração. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus, com literaturas apocalípticas. E eu volto a repetir que uma das características de uma literatura apocalíptica é que são tomados os elementos da natureza para descrever a destruição e a transformação. Anunciar a destruição, mas também proclamar uma vida nova, um novo acontecimento que está prestes a surgir. Por isso, refletindo na primeira leitura o livro do profeta Daniel, nós encontramos Daniel vendo e contemplando novos céus, novas terras, uma nova esperança, simbolizado em algumas figuras mitológicas que ele consegue enxergar e coroando tudo isso aí com a visão de um homem idoso de muitos anos, sentado em seu trono, que glorifica um cordeiro, que glorifica. É a história que está passando pela sua transformação e num processo doloroso de parto, porque toda mudança profunda exige uma dor de parto. E nessa dor de parto existencial não existe parto por cesariana, e nem tampouco anestesia. Todas as grandes mudanças históricas, tanto pessoais quanto sociais, elas só são possíveis depois de grandes tribulações, de grandes conflitos, de grandes sofrimentos, de modo que são dessas experiências que vão surgir os grandes homens e as grandes mulheres com uma consciência mais aprofundada, com um conhecimento mais aprofundado. Por isso toda a literatura de hoje vai nos falar agora de esperança. Se nesses 2 ou 3 dias Jesus falava de destruição, terremoto, maremoto, guerra, fome, pestes, violências, medo, destruição, agora ele vai falar de uma nova história que está surgindo, uma nova história que está sendo fecundada, e ver sinais de positividade ou ver sinais de esperança quando nós estamos mergulhados num túnel de escuridão é muito difícil. Quando uma pessoa está dentro do seu sofrimento, dentro das suas dores, como é difícil contemplar que depois do túnel há uma luz. E por mais que tentemos falar essas coisas para alguém de modo racional, só quem está vivenciando esses momentos difíceis é capaz de fazer a sua caminhada e o seu processo. Por isso Jesus durante esses dias descreve o céu que fica abalado, as guerras, um povo que vai contra outro povo, uma nação que se levanta contra outra, o mar que fica bravio, de modo que as nações se assustam com o barulho das suas ondas, os homens que ficam amedrontados diante dos grandes sinais que a própria cosmologia manifesta. Depois ele falou também da destruição de Jerusalém, a cidade onde Deus habita, o símbolo religioso e econômico de um povo que durante milênios estava ali como fonte de segurança, de firmeza, e agora tudo será destruído. Tudo será destruído. Tudo passará pela destruição.
porque nada é eterno, e somente o Senhor. Agora Jesus então vai dizer aos seus discípulos na parábola de hoje, depois de pintar todo esse quadro negativo de destruição, de sofrimento, de dor, e que as pessoas só gostam de ficar paradas neste pedaço. Quantos profetas e profetisas que são verdadeiros urubus, que só ficam engessados nesta parte dos textos para poder proclamar medo, para criar uma cultura de medo. Anunciar o medo e o castigo é necessário, sim, porque nós podemos estar mergulhados em duas ideologias muito profundas, ou um rigorismo muito grande, ou uma permissividade muito grande, ou um relativismo também exagerado, onde não consideramos nada mais e o temor ao Senhor vai desaparecendo. O temor ao Senhor, pouco a pouco, vai desaparecendo, de modo que nós tememos a imprensa, nós tememos a polícia, mas nós não tememos mais o juízo de Deus. Nós não tememos mais o juízo de Deus, porque também podemos estar mergulhados numa misericórdia relativista, onde Deus perdoa tudo. É verdade, mas a misericórdia de Deus também vem acompanhada de justiça, e cada um colhe aquilo que planta. Não é como fingir se nada houver acontecido, não é assim. Cada um é responsável pelas suas atitudes. Como nos ensinou Santo Agostinho, aquele que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Todos nós seremos levados diante do tribunal da misericórdia do Senhor, onde cada um, eu e você, não teremos privilégios. Aqui não existe natas, não existe privilegiados. Todos compareceremos diante desse tribunal de misericórdia, para que aí nossas ações sejam colocadas às claras, para que aí sejamos julgados em nossa interioridade e não na exterioridade. Por isso Jesus começa a recordar os seus discípulos: olhai para a figueira e as outras árvores, contemplem. Depois que elas passam pelo inverno, onde muitas delas têm que perder as suas folhas para se manterem vivas, onde muitas delas têm que suportar o frio, a secura, para poder sobreviver, então elas jogam fora as suas folhas. Olhar para a figueira e as outras árvores. Quando os brotos estão surgindo, logo dizeis que é verão, que a vida vai recomeçar, que uma nova história está sendo oferecida. E Jesus vai dizer: assim também vós, quando vedes essas coisas acontecendo, quer dizer, terremoto, maremoto, guerra, invasão de povos e tudo mais, quando vocês verem tudo isso acontecendo, ficai sabendo que o reino de Deus está próximo. Essas coisas acontecerão antes que passe essa geração. Mas também eu vos digo: o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, minhas irmãs, toda a literatura litúrgica desses dias está me preparando, e a você também, porque domingo agora nós já começamos um outro ano. Sábado será o último dia do ano de 2025, da nossa esperança, porque domingo o Senhor convoca a mim e a você a despertarmos de nossa cama com uma nova esperança, uma nova esperança, porque vamos começar a preparar novamente nossa vida e os nossos corações para recordar um evento histórico fabuloso que mudou a história. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Uma outra oportunidade é dada a mim e a você, de modo que nós estaremos iniciando a nossa esperança do ano de 2026. Um fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Catarina de Labouré, rogai por nós. E no próximo 27 de dezembro eu estarei regressando para o Brasil. Ainda não sei onde vou viver, ainda estou aguardando as decisões do conselho da minha província, mas já estou me preparando para regressar ao Brasil a partir do dia 27 de dezembro. Um fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.